Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã que nos acompanha nesta manhã de domingo em nossa escola dominical. Hoje é domingo, dia 14 do mês de junho do ano de 2020. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, temos esse tempo para louvá-lo, para adorá-lo, que seja um tempo de crescimento espiritual, que seja um tempo de desenvolvimento da nossa fé e da nossa esperança no Senhor. Vamos começar esse momento curvando as nossas cabeças, vamos começar esse momento buscando ao Senhor em oração. Eterno Deus, nosso Senhor e Pai, buscamos, ó Pai, a Tua orientação nesse instante. Buscamos, ó Pai, nesse instante, a operação do Teu Santo Espírito, a instrumentalidade, ó Pai, a visitação do Teu Espírito Santo, com poder e graça, nos trazendo, ó Pai, aquilo que realmente nós precisamos. Nos abençoa nesse instante, ó Pai, nos visita com a Tua palavra, e assim, ó Pai, possamos crescer no conhecimento e na graça do Teu Evangelho. Te louvamos e Te adoramos por esse momento que temos, momento que é Teu, ó Pai. Que seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom termos esses instantes de estudo da palavra do Senhor, ainda em formato remoto, mas certamente um período de Deus para a nossa vida, para a nossa consagração, para o nosso aprendizado. Vamos começar esse momento, então, após a oração, vamos continuar esse momento louvando a Deus. E eu escolhi para nós cantarmos um hino que fala da fidelidade do Senhor. No nosso Inário Novo Cântico, o hino 32. Hoje, em nosso estudo bíblico, nós vamos falar especialmente sobre a oração e a ação. E lembremos da bela mensagem da fidelidade do Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique a Deus. Cantemos juntos este hino. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel.
Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. O Deus que é fiel, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, o Deus que nos chama para com ele caminhar. Em nossa escola dominical temos meditado sobre essa fidelidade do Senhor. Temos visto sobre as formas como Deus mesmo nos dá para superarmos os obstáculos da nossa vida, da nossa história. Falamos sobre as promessas de Deus. Falamos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Falamos também que Deus é um Deus que nos capacita para fazermos parte da sua história. Deus traz esperança, traz provisão. Deus nos quebranta quando dele nos afastamos. Nesta manhã, em especial, o nosso tema de estudo baseado hoje no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 5, é Deus responde à oração. Deus responde à nossa oração. Nós não oramos para um instrumento de pedra, nós não oramos para um Deus que é morto, nós não oramos para um Deus que não atenta-se aos seus filhos, mas Deus responde à oração, mas Deus também espera, e é isso que nós vamos aprender um pouco nesta manhã, uma ação, e a ação é o nosso passo de fé. Vamos ler Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 5. Abra sua Bíblia. Se você quiser, você pode acompanhar também aqui na projeção. Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 5, texto bíblico que diz-nos assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Aqueles que são da nossa igreja, lá da Igreja Presbiteriana em Laranjal Paulista, e conosco caminham há algum tempo, sabem como eu particularmente gosto muito desse texto. Eu acredito que esse texto bíblico nos traz lições muito preciosas sobre quem é Deus, nos traz lições muito preciosas sobre o agir de Deus e também lições sobre aquilo que Deus espera de nós. É exatamente isso que nós vamos ver nesta manhã. Como Deus responde às nossas orações, mas também o Senhor espera uma resposta. Começando o nosso estudo bíblico, eu gostaria de colocar a seguinte situação: o que fazer diante de problemas aparentemente insolúveis? Exemplo, a realidade que estamos vivendo. Se você tem acompanhado o noticiário, talvez você tenha visto dia a dia, semana a semana, já virando aí quase 3 meses,
que aquilo que parecia que teria uma duração curta se estendeu para uma duração longa, média primeiramente, agora uma duração longa, e outros problemas ou outras situações têm surgido como consequência e parece que é uma bola de neve, o problema que não acaba mais. Era um problema de saúde, se torna um problema econômico, um problema político, se torna um problema social, e aonde que tudo isso vai acabar? São pessoas que estão perdendo seus empregos, são pessoas que estão perdendo ou diminuindo a sua renda nos seus lares pelo trabalho, são pessoas que têm perdido a vida, são famílias que têm sido tomadas pelo medo, são jovens que têm sido tomados pela depressão, são alunos que têm sido prejudicados no seu ano letivo e problema em cima de problema, e você vai ver toda a situação e você fala, onde que isso tudo vai acabar? Onde que tudo isso vai terminar? O texto bíblico que nós lemos traz uma situação como essa, um problema insolúvel. O clima do texto que nós lemos é muito diferente do clima do livro de Esdras. O livro de Esdras, ele nos retrata o primeiro e o segundo retorno dos judeus a Jerusalém. Retornaram para construir o templo, retornaram para construir as casas. Porém, o muro ficou para um posterior momento. O rei Xerxes, que é o atual rei, ele já havia impedido, lá no capítulo 4 de Esdras, a gente viu isso, a reconstrução do muro. O muro, o templo foi reconstruído, as casas foram reconstruídas, mas o muro permanece como está. E esta é a situação que eles estão vivendo. Parece algo insolúvel. Por que o muro era tão problemático assim para ele? Vamos ver por quê. Quando Neemias recebe o relatório de Hanani, o relatório é muito drástico. Quer ver só? Vamos voltar para o versículo 3. E disseram-me, Hanani e aqueles que estavam com ele, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão derribados, as portas queimadas. O muro representava nesse período a proteção, a segurança para o povo. E também o muro era uma forma de honrar a Deus. Dentro da mitologia dos povos semitas, ao qual os judeus fazem parte, o muro representava a proteção de Deus. Uma cidade com muralhas bem edificadas, ela estava honrando a Deus. Uma cidade que não se preocupava com isso, ela estava desonrando o Senhor. Então, o relato que Neemias vai receber sobre Jerusalém é desolador. Os muros poderiam, como a gente falou, representar segurança, paz, proteção. Mas e para o outro lado? E para os persas? E para o rei Xerxes I? Ele poderia pensar assim, peraí, por que eles vão reconstruir o muro? Eles vão reconstruir o muro para se defender de quem? Do quê? Se defender de mim? Então eles estão pensando numa rebelião? Então eles estão querendo não ser mais meus servos? Perceba então que envolve-se uma questão política, diplomática, ao mesmo tempo econômica, social e religiosa. Afinal de contas, por que os judeus queriam reconstruir o muro? E há um outro problema. Neemias era um oficial do rei, ele fazia parte da corte. Como ele deveria agir? Ele deveria apoiar os judeus para reconstruir o muro? Poderia ser apontado como um traidor? Ou ele deveria simplesmente ignorar o problema dos judeus e poderia ser apontado como um traidor pelos seus irmãos judeus? Que situação complicada, né, meu irmão e irmã? Uma situação aparentemente insolúvel. O que pode ser feito? É interessante que, ao observarmos o texto, nós vemos que a reação de Neemias envolve ao mesmo tempo o lamento, mas também a fé no Deus do impossível. Vamos ver de novo versículo 4 e 5. Olha só, versículo 4 e 5 nos diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Olha o lamento. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Opa, peraí, não é só lamento. É lamento, mas também a fé. E disse, Senhor, aqui começa a sua primeira oração nesse livro. Nós temos pelo menos 10 orações no livro de Neemias. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A reação de Neemias envolve o lamento, mas também a fé
no Deus do impossível. E a partir, então, dessa reação de Neemias e o modo como Deus vai ouvir, e essa oração de Neemias vai tocar na história, vai envolver mudanças na história do povo de Deus, que eu gostaria que nós meditássemos nesta manhã. Muito bem, então, primeiramente, uma primeira lição que eu encontro nesse texto bíblico, olhando para a temática da oração, é sobre a perseverança. Mais especificamente sobre a perseverança na oração. É interessante que Neemias chora, Neemias lamenta, mas Neemias também dobra os seus joelhos e ora. Se você perceber no texto bíblico, ele vai orar por um período de mais ou menos 4 meses. 4 meses. Ele começa a orar, segundo o versículo 6 do capítulo 1, no mês de Quisleu, que foi quando ele recebeu a notícia, que seria aproximadamente novembro e dezembro do nosso calendário, essa transição. E ele fala com o rei no mês de Nisan, que seria aproximadamente março, abril. Então, por 4 meses, ele não teve nenhuma ação. Ou melhor, ele orou. Essa foi a sua ação. A perseverança de Neemias é interessante. E é interessante que a oração de Neemias, e por várias vezes ele usa a palavra hoje. Neemias, ele tem urgência na oração, mas essa urgência não faz com que ele não persevere e que ele não tenha paciência. Em nenhum momento ele pensa que Deus está adiantado, Deus está atrasado. Ele, pelo contrário, ele entende que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Foram meses orando, foram meses diante do Senhor, ininterruptamente, acreditando que Deus faria no seu tempo. Neemias, ele não sabe o que vai acontecer, mas o que ele sabe é que, primeiramente, ele deve buscar a Deus com persistência, perseverança e paciência, sem desanimar. As perguntas são muitas, as dúvidas certamente são muitas que atingiam também Neemias. Mas e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou crer? Como eu vou agir? Para Neemias, o mais importante era oração, joelho no chão, persistência e paciência. Neemias nos ensina a perseverar, a ter paciência na oração. Neemias é apontado como um grande estadista, muitas vezes, e ele realmente foi. Um estrategista, alguém que foi um líder nato com o povo de Deus. Mas antes de qualquer coisa, Neemias era um homem de oração. E é isso que nós precisamos nesse momento em que aparentemente os problemas são insolúveis. Nesse momento em que os problemas aparentam ser insolúveis, o que nós precisamos é oração, joelho no chão. Nos dobrarmos perante o Deus Todo-Poderoso, com persistência, com paciência. Essa é uma lição que nós aprendemos primeiramente, a perseverança na oração. Mas ainda continuando no texto bíblico, uma segunda lição que nós aprendemos é a respeito da primazia na oração. O capítulo 2, os primeiros versículos, mostram o grande dia. Após 4 meses ininterruptos, orando, chegou o grande dia. O dia em que Neemias falará com o rei. Vamos ver o texto bíblico, Neemias 2, versículo 1 e 2. No mês de Nisan, então 4 meses depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho, ele era o copeiro do rei, então um oficial de confiança, uma espécie de conselheiro. O copeiro não era apenas alguém que lavava os copos, não desmerecendo nenhuma profissão, mas o copeiro, ele era alguém de extrema confiança que experimentava toda a comida e toda a bebida do rei antes dele beber, justamente por causa do risco do envenenamento. Ele era alguém de máxima confiança, tipo um conselheiro real. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Afinal de contas, por que um conselheiro, alguém que tem um bom emprego, estaria triste? É algo a se pensar. Então o rei, desconfiado disso, disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Neemias agora ele vai ser tomado pelo medo. Por que pelo medo? Porque essa palavra que a gente leu aqui, a tristeza do coração, ela pode ser traduzida em hebraico também como
é algo mal que está acontecendo, é algo do seu interior, é uma impiedade. Em outras palavras, o rei estava falando para Neemias: você está planejando algo contra mim? Será que você está planejando algo? Será que você está fazendo algo de mal, está participando de uma enganação, uma traição? O que está acontecendo, Neemias? O medo vai tomar conta de Neemias, mas diante do medo, onde ele vai encontrar força? Versículo 3 e 4. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Em outras palavras, falei, coloquei para fora o que temia. Disse-me o rei: o que você me pede? Olha a reação de Neemias. O rei fez uma pergunta: o que você me pede? Fala agora. Não titubeia. E olha a reação: então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. O princípio que rege a vida de Neemias é a oração. O que Neemias orou? O texto bíblico não diz. O texto bíblico apenas diz assim: então orei ao Deus dos céus. Mas o que de fato foi essa oração de Neemias? Nós não sabemos de fato o que ele orou. Talvez tenha sido algo como: meu Deus, me ajude. Porque foi muito rápido. Foi de bate pronto. Versículo 5 ele já vai começar a fazer o pedido. Talvez tenha sido: Senhor, socorre-me, estou perdido. Me auxilie neste momento. Nós não sabemos o que Neemias de fato orou. Nós sabemos apenas que ele orou. Isso nos mostra que não existe falta de tempo para orar. 1 segundo é tempo para orar. Em vez de falar, existe um ditado popular que diz: pense antes de falar. Não, ore antes de falar. É muito mais importante a oração do que a reflexão. Neemias não ousa pronunciar uma única palavra, a menos que ele tivesse a certeza de que Deus estaria com ele. Ele podia pedir algo ao rei e o rei negar, e ele poderia perder a sua vida naquele instante. Qual é a reação de Neemias? A oração. Orar. Ele orou ao Senhor. Neemias sabia que não era tempo curto demais para orar. Qualquer tempo é tempo para orarmos. Aquele segundo que nós temos antes de dar uma resposta. Aquele segundo quando alguém nos provoca antes de explodirmos. Aquele segundo onde precisamos responder a algo importante. Aquele segundo onde temos uma negociação importante dentro do nosso trabalho. Aquele segundo no qual estamos dirigindo e alguém nos fecha no trânsito. Aquele segundo quando alguém nos ofende. Ore ao Senhor. O princípio que vai reger a vida de Neemias é orar antes de falar. Essa é uma lição preciosa que aprendemos com Neemias. A primazia da oração. A perseverança, a primazia. Mas com Neemias, uma terceira e última lição que aprendemos é que a oração ela tem uma companheira. E quem é a companheira da oração? Meu irmão, minha irmã, orar, veja bem isso, orar não é desculpa para não fazer nada. Alguém vem até você e fala: meu irmão, minha irmã, meu amigo, estou com um problema sério. Eu vou orar por você. Correto. Antes de mais nada, orar. Mas orar não pode ser desculpa para não fazermos nada. Orar deve ser seguido de uma ação. E qual é a ação? O passo de fé. Versículo 11, quer ver? Vamos ver lá em Neemias 1:11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias orou. Neemias buscou realmente a direção de Deus. Mas Neemias também se propôs a servir a Deus, ser um instrumento de Deus naquela ação. O que estava reservado para Neemias? Nem mesmo ele sabia. Mas o que Neemias faz é a oração. Orar não é desculpa para não fazer nada. Eu vou orar por você. Mas, além da oração, eu tenho que lembrar que
Deus nos faz instrumentos nas suas mãos para abençoar, para trazer paz, para trazer edificação. Deus nos faz instrumentos para levar a longanimidade, a paz, o amor. Neemias sabe que, pelo contrário, além da oração, deveria ter uma ação. E eis a fé, o passo de fé. Neemias quer ser um instrumento nas mãos do Senhor. Neemias não podia simplesmente falar: rei, me dá um dia de folga que eu vou para Jerusalém e já volto. E estava a 1.200 quilômetros de Jerusalém. Rei, me dá uma licença temporária, tá? Me dá aí uma licença remunerada, eu vou ficar uns meses fora, depois eu volto. Não. Sabe o que Neemias pediu? Os versículos, nós vamos ler 2, 5, 6, 7, a primeira parte do versículo 8, e vai começar a apresentar os seus pedidos ao rei. O rei havia feito essa pergunta para ele, né? A gente viu agora há pouco, no 2:4. 2:4. Disse-me o rei: que me pedes agora? A pergunta do rei foi bem clara. Neemias, o que você vai querer? O que você vai querer, Neemias? A pergunta do rei foi muito clara. E Neemias começa a pedir. Ele fala: rei, primeiramente eu quero autorização para voltar para Jerusalém e supervisionar a obra. Segundo, eu quero cartas. Cartas para todos os governadores da região, para que primeiramente eu possa passar pelo território deles. Eu quero cartas também para que eles possam doar suprimentos para mim, para que eles possam doar material de construção, para que eles possam doar tudo o que eu preciso. Que pedido, né? Ousado. Mas é interessante a continuação do texto. Quando Neemias pede autorização para ir, pede cartas para transitar no meio dos governadores, pede cartas para que eles doassem o que ele precisasse, e pede também que o próprio rei Xerxes doasse o que ele precisasse, Neemias 2:8, parte B, vai dizer o seguinte: e o rei deu tudo o que ele pediu, porque ele era um bom funcionário, porque ele era o funcionário do mês, funcionário do ano, porque o rei era bom? Não, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Oração e ação caminham juntas, e ambos estão debaixo do agir soberano de Deus. Não existe oração sem ação. Um princípio da reforma de Lutero era orar e et labutare, orar e trabalhar, orar e agir. Ore como se tudo dependesse de Deus. E uma vez que compreenda o seu papel, faça como se tudo dependesse de você. Deus nos capacita para sermos instrumentos da sua operosidade no meio dos homens. Meu irmão, minha irmã, algumas aplicações para nós nesta manhã. Primeiramente, nós aprendemos com a história de Neemias e o texto bíblico uma dependência desafiadora. Nós vivemos em um tempo de antropocentrismo, de individualismo, um tempo em que o ser humano acredita que ele é totalmente independente de tudo, ele pode tudo. E esses tempos que temos vivido têm mostrado exatamente o contrário, não é mesmo? Temos visto exatamente o contrário. O ser humano se via como autônomo, como independente, como autossuficiente. Olha o que está acontecendo em nosso país, o que está acontecendo no mundo. Numa era em que acreditava-se que o ser humano tinha solução para tudo, parece que deixamos de lado a oração. John Bunyan, ele tem uma frase muito interessante sobre oração. Tem um errinho aqui na frase. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, apenas depois. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Aprenda a depender de Deus. A oração é primazia. A oração é o primeiro passo. E quando a gente fala de depender, a gente tem que entender também a questão do tempo, quando a gente está falando de oração. Ah, pastor, mas eu tenho orado há 3 meses para acabar essa pandemia e não tem acabado em nosso país. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está dormindo? O tempo de Deus não é o nosso. A oração, a gente não tem que pensar que é um encantamento mágico, uma varinha mágica. A gente estava acostumado com uma vida fast food, onde você pede e ali na frente já está pronto o seu pedido. E às vezes a gente quer trazer Deus nessa realidade de imediatismo. A oração, a gente viu, ela envolve perseverança. Neemias orou por 4 meses. Eu não estou falando que em 4 meses tudo vai se resolver, mas eu estou falando que nós aprendemos a oração. Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, orou por
25 anos pela conversão do seu filho. Temos que aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele faz como, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E ao falarmos de oração, também devemos lembrar que nós nunca podemos dizer que nós não temos a oportunidade de orar. Que mentira! Neemias orou 1 segundo, texto que a gente leu. No livro de Neemias, eu falei, existem 10 orações, pelo menos. Uma de 1 segundo, que é aquela lá, ele orou e já respondeu. Talvez ele tenha dito, Deus, me ajuda. E foi para frente. E Neemias 9 tem uma oração das mais longas de toda a Bíblia. Sempre há tempo para orar. Também devemos compreender a partir do texto que a oração ela é pedagógica. Ela nos ensina. Ela nos ensina que primeiramente devemos orar. Qualquer que seja a situação, nós precisamos da mão de Deus sobre nós se nós quisermos ter êxito. Joelho no chão, a mão de Deus sobre nós. Mas em segundo lugar, depois de orar, nós temos que arregaçar as mangas e estarmos dispostos a servir ao nosso Deus. Muitas vezes a resposta da nossa oração somos nós mesmos. Olha que interessante. A resposta da nossa oração pode ser você mesmo. Às vezes você pede para que Deus abençoe uma pessoa, que Deus auxilie uma pessoa, que Deus trate o coração de uma pessoa. Será que Deus não está levantando você para ser o instrumento dele para abençoar essa pessoa, para ser o instrumento de levar paz, de levar consolo, de ensinar a palavra do Senhor a essa pessoa? A oração nos lembra que tudo depende de Deus, mas a oração nos lembra também que Deus usa homens e mulheres como eu e você, tão imperfeitos, para a sua história, para o seu agir. E ao falarmos sobre oração, também lembre-se que há um Deus que é soberano, mas uma responsabilidade que é humana. Deus é soberano, Ele é o Senhor da história, mas na história Ele usou homens e mulheres para fazer a sua história. Como John Bunyan dizia, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. John Bunyan nos ensina a importância da oração. Para nós concluirmos, meu irmão, minha irmã, nosso desafio, portanto, é cultivar uma agenda de oração e nos colocarmos como resposta de nossas próprias orações. Deus tem muito a fazer através de homens e mulheres que dobram os seus joelhos para orar e arregaçam as suas mangas para trabalhar pela transformação da família, da igreja e da sociedade. Hoje aprendemos que Deus responde à nossa oração, mas Deus espera uma ação, e essa ação é a fé. Nesta manhã nós vimos a partir da vida de Neemias como oração e trabalho caminham juntas. Nós vimos a partir da vida de Neemias que a vida de oração não está distante do serviço a Deus. Neemias orou e se colocou nas mãos para servir a Deus. Ore. Ore pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais. Ore pelo seu irmão. Ore por todas aquelas pessoas com quem você trabalha, que estão passando um momento difícil. Ore pelo nosso país, ore pela nossa cidade. Mas lembre-se que você pode ser também um instrumento de Deus para fazer aquilo que você mesmo está pedindo ao Senhor. Lembro-me quando criança aprendi uma história, antigas histórias missionárias da PEC, de uma pequena jovem que orava para que Deus levasse o evangelho. Ela ouviu certa vez uma história de que a Índia era um país muito populoso e poucos conheciam o evangelho na Índia. E ela ora para que o Senhor pudesse fazer com que mais missionários fossem trabalhar na Índia. O tempo passou, aquela menina cresceu, se tornou adolescente e posteriormente jovem, adulta. E um dia ela compreendeu que Deus a estava chamando para ser uma missionária na Índia. Uma história maravilhosa. N, o nome dessa missionária. Não me lembro o sobrenome agora, mas N era o nome dela. Ela orou para que Deus levantasse missionários e ela se tornou
pelo chamado de Deus, uma missionária, na onde ela mesma orava. Deus responde às nossas orações, mas Ele também espera uma ação, o passo de fé. Meu irmão, minha irmã, com Neemias, possamos aprender a importância da oração e da ação para que possamos superar os obstáculos. É isso que temos aprendido. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nosso eterno Pai, a Tua palavra nos ensina a importância da oração. Tua palavra, Senhor, nos ensinou nesta manhã que oramos confiando no Senhor. Tua palavra, Senhor, nos ensinou que nada acontece sem ser da Tua vontade. Mas aprendemos, ó Pai, que o Senhor mesmo nos levanta, ó Pai, para fazer a Tua vontade. O Senhor mesmo, ó Pai, está nos desafiando para sermos servos, cumpridores da Tua vontade. Senhor, nesse momento tão difícil que temos vivido, nesse momento, ó Pai, de tristeza, diante de tragédias, de mortes, que o Senhor, ó Pai, nos levante como Sua igreja para sermos luz nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos levante como Sua igreja para que possamos servi-lo cada dia mais, servi-lo cada dia melhor. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã. Abençoa, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que acompanha esta meditação, esse estudo. E assim, possamos Te louvar, Te adorar, Te servir como Tu deves ser servido, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos, é que nós agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E assim, logo mais, daqui a pouco, às 6:30 da tarde, possamos nos encontrar para louvar ao Senhor. Vou deixar um trecho de um louvor para você acompanhar e que ele possa edificar o seu coração. Deus te abençoe e até a noite, se Deus assim nos permitir. Que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar?